Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Bom dia. Vocês estão bem? Todo mundo passou bem o final de semana? Cheios da graça, cheios do amor de Deus, prontos para viver mais uma semana abençoada, mais uma semana direcionada pelo Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Não sei como você acordou, mas que essa manhã seja mais uma manhã, sabe, irradiada pela presença de Deus, onde nós venhamos lembrar que Ele é a nossa fonte de água viva, onde Ele é o nosso refúgio, Ele é tudo que nós precisamos. Lembrar que assim como a corça suspira pelas águas, sabe, assim nós também suspiramos, a nossa alma tem sede do Senhor. Sabe, que seja mais uma manhã assim, que nós possamos começar a nossa semana suspirando pelo nosso Senhor, suspirando, falando, Deus, eu preciso do Senhor, I need you, eu preciso, Deus. Como que vocês estão? Passaram bem o final de semana? Conte isso para mim. Como estão todos? Bem? Nós vamos começar a nossa live devocional, já vamos orar, vou esperar a nossa turma entrar. Vou só contar que nós estamos ao vivo no nosso grupo. Deixa eu contar no nosso grupo que estamos ao vivo. Tem gente que não está sendo notificada. Vocês foram notificados pelo Instagram? Não sei por que não notifica para todo mundo. Pronto, enviado. O Insta anda meio bugado. Anda, gente. É uma loucura, viu, Lila? Sim, é uma loucura. Não sei explicar por quê. Tem vezes que entrega meu conteúdo, tem vezes que não entrega. E assim nós vamos rompendo e avançando. Então, para você que está chegando agora, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Vamos para mais uma manhã devocional. Sejam todos bem-vindos à nossa live devocional. Convida alguém para estar aqui nessa manhã, sabe? Se você pode, convide uma pessoa para estar aqui. Hoje eu vou falar sobre Deus está nos detalhes. Quando o ordinário te prepara para o extraordinário, tá? Eu coloquei um tema para o que nós vamos falar hoje, tá? Deus está nos detalhes. Quando o ordinário te prepara para o extraordinário. Então, chama alguém que às vezes precisa ouvir essa palavra, convida alguém para estar nessa live de hoje. Nós vamos ver o chamado de Saul quando o primeiro rei é levantado. Então nós vamos ver como que Deus usa os detalhes do nosso dia a dia, a simplicidade do dia para manifestar a vontade dele. E ele usa até mesmo os problemas do nosso dia para manifestar a vontade dele. Então, não sei. Se você sentir de chamar alguém, não sai chamando todo mundo, convidando todo mundo no seu Instagram, não. Eu, pelo menos, detesto ficar recebendo notificação de live. E tem gente que ama ficar mandando notificação de live para os outros. E manda todo dia, várias pessoas, né? Seja pontual, convide alguém pontual, sabe? Eu acho bonitinho quando alguém chega aqui na live e fala assim, fulano me chamou.
fulano me convidou, sabe? E foi pontual. Vou fixar, tá bom, Lila? Vou deixar aqui tema. Nossa live de hoje tem tema. Deus está nos detalhes. Amém. Glória a Jesus. Para você que está chegando agora, bom dia. Deus te abençoa. Quando o ordinário para socorro, Deus, o extraordinário. Pronto, deixei o tema fixado. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer o Senhor por mais um dia? Fecha seus olhos aí se você pode, se você está em casa, fecha seus olhos e comece a agradecer o Senhor por mais um dia. Que lindo, Samara, Deus te abençoa, que notícia maravilhosa, parabéns, que Deus abençoe essa nova fase da sua vida, viu? O Senhor, Ele sempre faz isso, né? É além do que nós pedimos ou imaginamos. É isso mesmo. Glória a Jesus, estou muito feliz. Glória a Deus mesmo. Fecha seus olhos aí onde você está e começa a agradecer o Senhor, dizendo para Ele: Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais esse dia. Começa a falar palavras de gratidão, palavras de amor e de carinho, reconhecendo o senhorio dele sobre a sua vida, reconhecendo que você é rendido, que você se submete mesmo à autoridade dele. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado por mais um dia que está iniciando. Alguns estão em outros países que o dia já está um pouco estendido, mas eu quero te louvar e te agradecer por mais esse dia de vida. Que no dia de hoje nós venhamos viver a tua vontade, o teu querer e o teu propósito. Olha para a nossa mente, para o nosso coração. Sonda, Pai, a nossa vida, vê se tem caminhos maus, endireita as nossas veredas. Muda, Pai, purifica os nossos passos, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar. Que sejamos parecidos com o Senhor e obedientes aos teus comandos, Pai. Gera nesse lugar um povo fiel, um povo temente, um povo comprometido com a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que haja um temor sobrenatural nesse lugar, Pai. Um temor, Pai, sobre as nossas vidas, para que possamos mesmo estar alinhados com a tua vontade e no lugar que o Senhor nos chamou para estar. Espírito Santo de Deus, eu clamo ao Senhor nesta manhã, Espírito Santo, que o Senhor possa entrar mesmo em cada coração que te dá lugar e ministrar sobre cada vida, transformando o nosso caráter, transformando a nossa mente, permitindo, Espírito Santo, que essa palavra que será liberada nesta manhã transforme os nossos corações. Espírito Santo, meu melhor amigo, permaneça conosco nesta manhã, que o Senhor me use conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Fale aos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Que aqui o Senhor tenha liberdade de manifestar a tua vontade. Em nome de Jesus, que haja transformação, que haja reconhecimento do teu senhorio, que haja salvação nessa manhã. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Pai. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês que estão chegando agora. Bom dia. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Vamos iniciar. 1 Samuel capítulo 9. Abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 9.
Nós terminamos na semana passada com o pessoal, o povo de Israel, pedindo ao Senhor um rei. Ele estava falando, Deus, os outros povos, eles têm rei. Nós queremos muito um rei também. Então nos dá um rei. E eles começam a clamar e pedindo ao Senhor um rei. Eu quero um rei, porque o povo lá tem rei. Então nós queremos um rei também. E é esse o apontamento do povo. E quando o povo começa a pedir um rei, eles viram para Samuel e falam assim, Samuel, nós queremos um rei porque os seus filhos são maus, os seus filhos não são parecidos com você, e por isso nós queremos um rei. E aí Samuel vai falar assim, mas Senhor, eles querem um rei porque os meus filhos se desviaram, então o problema é comigo. E Deus fala assim, Samuel, não se preocupe, porque o problema ali não é com você. Eles rejeitaram a mim e não foi você. Então, faça o que eles estão pedindo, dê a eles um rei, mas antes de levantar esse rei, advirta o povo sobre a consequência de um rei. Fala para eles que quando o rei chegar, o rei vai fazer eles trabalhar mais, as mulheres dele vão para dentro das casas, vão ter que fazer os bolos e vão trabalhar na tapeçaria e vão ter que mexer nas roupas dentro dos lugares das casas deles e tudo mais. Ou seja, eles se tornariam escravos do rei, teriam que se submeter a qualquer serviço que o rei mandar. Na hora que as suas melhores colheitas viesse, o rei solicitaria aquelas colheitas. Então, o Senhor está falando assim, não tem problema nenhum eles me recusarem como rei, né? Porque até então o Senhor era rei deles. Não tem problema nenhum, mas saiba que eles vão ter que pagar o preço por escolher um rei humano. E é uma primeira pausa que eu vou fazer adentrando dentro do assunto que nós vamos falar hoje. Nós precisamos analisar a nossa vida e entender se nós temos aceitado o senhorio de Deus, se nós temos aceitado o governo dele na nossa vida, ou se temos substituído esse governo do Senhor, porque ele quer governar a nossa vida, sabe? E eu disse na última live que um senhor que se levanta com muita concorrência com o Senhor nosso Deus é o dinheiro. Que muitas das vezes, ao invés de nós perguntarmos para Deus se nós podemos ir para algum lugar, se podemos fazer uma faculdade, se vamos comprar uma casa, Deus, eu posso comprar essa casa? Nós perguntamos para o dinheiro, né? O Senhor dinheiro. Dinheiro eu posso comprar? Dinheiro eu posso ir? E a gente acaba esquecendo que quem governa todas as coisas é o Senhor. E até mesmo quem vai mandar recursos para a nossa vida é o próprio Deus. O primeiro ponto que nós temos que observar é isso. Quem tem sido o Senhor da nossa vida? É Deus ou é o dinheiro? E isso tem que ficar bem claro, sabe? Porque Deus, ele quer governar, Deus, ele quer ser o rei, mas às vezes a gente não coloca ele no lugar que é dele, sabe? Então vamos lá. Para você que está chegando agora, eu coloquei um tema para a live de hoje. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 9, mas o tema para hoje é Deus está nos detalhes, quando o ordinário ele prepara para o extraordinário. Nós vamos ver o primeiro rei sendo levantado. E como que Deus ele pega do dia a dia e manifesta o extraordinário. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas nos seus ombros. Ou seja, aqui o capítulo 9 já começa falando que Saul era um homem atraente, né? Era um homem vistoso. Deus está olhando aqui agora para um homem, tá chamando um homem aqui, ó. Vou levantar um rei para vocês. É um rei que vocês querem? Vou levantar um rei. Já que vocês querem um homem, vou trazer um homem vistoso aos olhos de vocês. Certo dia, a jumenta de Quis se perdeu e ele disse a Saul: leve um servo com você e vá procurar as jumentas. Então Saul e o seu servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim
e da terra de Salisa, a região de Saalim, e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim, chegaram na região de Zufi, e Saul disse a seu servo: vamos voltar para casa. Não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O servo, porém, disse: tenho uma ideia. Nesta cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer onde devemos ir. Saul respondeu: está bem, vamos. Mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até a nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca. Versículo 8. O servo disse: eu tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Naquele tempo, Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: vamos perguntar ao vidente, pois os profetas de hoje eram chamados de vidente. Saul concordou: está bem, vamos. Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subia a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhe perguntaram: o vidente está aqui hoje? Elas responderam: sim, basta seguir em frente, mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar o sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tente encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Suba logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então, qual que é o contexto? Vamos lá. O capítulo vai iniciar com o povo pedindo um rei, e aqui o Senhor já apresentando Saul como um homem jovem. Jovem, bonito, belo, de boa aparência, e um problema está acontecendo na vida de Saul. As jumentas do pai dele se perdeu, e com certeza foram muitas jumentas, e o pai dele falou assim: vai procurar as jumentas porque elas se perderam. Pega um servo meu e esse servo vai te acompanhar para procurar as jumentas. Chega um determinado horário do dia, tá falando: vamos voltar para casa. Saul fala assim: vamos voltar para casa porque eu não quero que meu pai se preocupe mais comigo do que com as jumentas. E aí, na hora de voltar para casa, o servo fala assim: não, nós temos mais uma opção. Vamos fazer o seguinte: vamos passar na casa do homem de Deus, né? Naquela época eles chamavam o homem de Deus, a pessoa que entregava a profecia, de vidente. E ele falou: vamos passar lá na casa do homem de Deus e ver se ele nos dá alguma direção. E eles estão indo na casa do homem de Deus. E tinha-se o hábito de oferecer alguma coisa, e o servo tinha ali algumas pratas para oferecer ao homem de Deus. Então, até então, para você que está chegando agora, nós estamos em 1 Samuel capítulo 9, o momento em que o povo pede um rei para Deus, e Saul vai ser levantado. Saul tem um problema, está em um lugar onde ele não encontrou as jumentas do pai dele, agora ele vai subir até um vidente, para ver se ele encontra, se esse vidente dá uma direção de onde está as jumentas do pai dele. Versículo 14. Então chegaram à cidade, e quando entraram pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. Samuel estava indo cumprir sua função. Ele ia para o lugar de adoração, ele ia fazer ali o seu cumprimento do ofício para liberar a comida para as pessoas que estavam ali esperando. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: olha como que o Senhor sempre anda antecipado. Nós que somos bobos de achar, de pensar que Deus não está vendo. Eu postei um Reels hoje no Instagram, né, dizendo que eu confio no próximo capítulo da minha vida porque eu sei, eu conheço o autor da minha história. Quando nós conhecemos quem está escrevendo a nossa história, nós confiamos plenamente no próximo capítulo, ainda que
no dia de hoje estejamos passando por alguns altos e baixos, ainda que no dia de hoje possa ser um dia tão assim, possa ser um dia triste, possa ser um dia amargo, talvez tem gente aqui que está num dia muito feliz, a gente não sabe o nosso dia de amanhã, mas uma vez que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós conseguimos confiar e acreditar que o próximo capítulo será pleno, porque Deus está escrevendo a nossa história. Nós temos o hábito de nos desesperar muito. Temos o hábito de nos desesperar assim demais. Eu vi uma situação acontecendo esse final de semana, uma amiga que me ligou desesperada no início da semana, vai acontecer isso porque eu tô indo para essa demanda e vai ter muito problema e eu falei, calma, mantenha calma, faz isso, a sua função é manter, fazer isso aqui, pronto, acabou, permanece nessa visão, confia em Deus, isso aqui. Eu dei ela as instruções, tipo assim, mantenha calma, permanece em Deus. E eu falei com ela, olha, grande parte das nossas preocupações, sabe, não vai virar um problema. E aí, quando chegou o sábado, que eu vi que a preocupação dela não havia virado um problema e que Deus tinha mudado o cenário todo para que aquela preocupação dela não virasse problema, porque foi Deus que mudou o cenário, eu falei, meu Pai, o Senhor é maravilhoso, sabe? O nosso Deus é maravilhoso. E por isso que eu coloquei o tema de hoje, Deus está nos detalhes. Às vezes, igual, por exemplo, Marileia. Ela disse, eu estou triste, preocupada, tensa. É normal, viu, Marileia, nós vivermos alguns dias da nossa vida mais tenso, mais apreensivo. Tem dia que o nosso coraçãozinho tá tão tipo assim, não sei o que vai acontecer no amanhã. A gente tá estralando o dedo porque tá vivendo uma situação tão tensa. Inclusive quando se trata de algumas situações financeiras, de aspecto de saúde. E isso deixa a gente bem tenso. Porém, se nós escolhemos colocar a nossa confiança em Deus, nós temos certeza que Ele vai agir no tempo certo, não no nosso, mas no tempo dele. Nós estamos lendo 1 Samuel, o momento em que o povo está pedindo um rei, e a Bíblia está falando que Samuel ele já tinha recebido a mensagem de Deus um dia antes de Saul chegar. Saul está subindo na casa de Samuel com um problema, que era, as jumentas do meu pai sumiu. Só que a palavra está dizendo que no dia anterior, o Senhor já tinha aparecido para Samuel. Então, minha irmãzinha Marileia, né? Marileia. Talvez você está tão preocupada e tensa, porque talvez hoje é as suas jumentas que sumiu. Mas saiba que o Senhor já manifestou a alguém num dia anterior. Tá entendendo? Para você viver o extraordinário. Às vezes Deus já manifestou com alguém. Você está dizendo, sofrendo por injustiça no trabalho. Você não sabe o que Deus ele está proporcionando, ou ele está manifestando para te trazer uma bem-aventurança, para te trazer o extraordinário. Tem vezes que a gente acha que o cenário está caótico, o cenário está tão ruim, mas Deus gera esses cenários tão ruins para nos tirar de lugar, para nos fazer avançar, para às vezes nos esticar, de fazer crescer na fé, para nos aproximar dele. Tem pessoas que se vivem em situações plenas, maravilhosas, não buscam o Senhor, sabe? E eu vejo que às vezes essas situações caóticas, elas vêm para revelar a manifestação de Deus na nossa vida. Eu já vivi várias, não só uma, mas várias situações onde eu tive que passar um aperto muito grande para Deus manifestar a bondade dele e o milagre na minha vida. Se eu virar para vocês e perguntar hoje assim, quem aqui hoje quer viver um milagre com Deus? Quem vai levantar a mão? Levanta para minha mão assim, a mãozinha, ou escreve eu. Quem aqui hoje quer viver um milagre? Quem gostaria de viver um milagre? O milagre aqui de Saul era encontrar as jumentas dele. Quem gostaria de ver um milagre? Eu estou vivendo isso, um momento difícil de tensão,
Sei que preciso confiar e descansar nele, mas tem sido difícil. Problemas com meu filho. Estamos precisando de muita oração. Eu. Não é fácil, né, Maíra? Mas o primeiro passo de confiar em Deus é conhecer quem Ele é, sabe? Você não consegue confiar se você não conhecer quem Ele é, sabe? Conheça o Senhor, gaste tempo com Ele, porque quanto mais a gente conhecer o Senhor, mais nós vamos conseguir confiar. Se você não me conhece, você não confia em mim. Mas a partir do momento que você me conhece, você consegue confiar. Perguntei quem quer viver um milagre. Várias pessoas levantaram a mão. Eu gostaria de ver um milagre. Mas só vive milagre, gente, quem está passando por situação difícil. Um paralítico para andar, ele vai nascer ali sem a mobilidade das pernas. Ou ele vai sofrer um acidente e não está andando. A pessoa, para sofrer um milagre lá de cura de uma enfermidade, ela vai estar doente. A pessoa, para viver um milagre na vida financeira, ela vai estar passando por um período caótico na vida financeira dela. A pessoa que está esperando por um milagre de uma casa, um milagre na transformação de um filho que às vezes está na droga, está vivendo esse período de sufoco. O que eu tô querendo mostrar e contar para vocês é que às vezes nós queremos tanto viver experiências com Deus, os milagres de Deus, mas para viver os milagres de Deus, nós precisamos passar no funil dele. Eu lembro quando eu comecei a pedir pro Senhor fé. E eu falei, Deus, eu quero ter fé. Mas eu não quero ter qualquer fé. Eu quero ter uma fé grande. Eu quero ter uma fé grande, porque se pequenininha a gente faz muita coisa, mas eu quero ter uma fé grande e sólida. Eu vivia pedindo para o Senhor, Deus, me dá uma fé sólida, me dá uma fé sólida. E aí o Senhor vai nos colocando em vários episódios para trabalhar a fé. Episódios que você fala assim, não, Deus não está aqui não. Não é possível que Deus está me permitindo passar por isso aqui sozinha. Mas Ele trabalha a sua fé. São episódios que vai trabalhando a nossa fé. Cláudia, que o Senhor conforte o seu coração, da sua família, viu? Viva o seu luto, isso é muito importante. Tem um livro para indicar, Anatomia do Luto, do C.S. Lewis, tá? Muito bom. É isso. Para viver milagre, tem que passar por deserto. O povo provou do maná, das roupas que cresciam no corpo, eles provaram da coluna de fogo que andava do lado deles, da nuvem que estava, do mar vermelho que estava à frente deles. Olha pra você ver, para pensar, pensa que experiência top, que coisa legal você ver o mar se abrir à sua frente. Foi sensacional para eles, mas para ver o mar se abrir, eles sofreram uma pressão de uma hora estar de frente um mar e atrás Faraó perseguindo. É desse jeito. Tá vendo que tem uma pressão para você experimentar de milagre? O povo que viu o Senhor acalmando as tempestades tinha que estar dentro do barco. Tinha que estar dentro do barco e ver a agitação que o barco estava. Pedro viu o barco dele quase ir a pique de tanto peixe que ele pescou numa noite depois de muito fracasso, mas ele estava sofrendo perseguição romana por não conseguir pagar os impostos. Uma noite antes de Pedro encontrar com Jesus, o Império Romano estava perseguindo ele, porque ele estava devendo imposto e ele já não conseguia mais dinheiro para poder pagar a sua dívida. E ele pescava e não encontrava nada. E Pedro chegou um momento da sua vida que ele estava pescando no Shabat. Judeu não pescava no Shabat. Mas por que ele estava pescando no Shabat? Que era um dia de descanso. Ele pescou no Shabat porque ele estava devendo. E se ele não pagasse, ele iria morrer. Só que aí o Senhor, vendo o coração dele desesperado, de eu preciso quitar a minha dívida, o Senhor vai lá e fala assim, Pedro, lança sua rede de novo. E a rede dele volta lotada de peixe. Mas tá vendo que do outro lado tem um Pedro devendo?
Do outro lado tem um Pedro que passou a noite toda pescando e não pegou nada, sabendo que no outro dia o Império Romano ia ficar atrás dele. Tipo assim, Pedro, você tem que pagar porque nós vamos te prender. Você tá devendo imposto. Às vezes você tá devendo alguma coisa. Às vezes tá vivendo uma enfermidade, igual a Maíra tá precisando de oração por conta do filho. São situações difíceis. Marileia tá sofrendo perseguição no trabalho. Cada uma de nós, ou tem algum homem aqui, sofre perseguições na vida, sofre momentos difíceis, mas se nós não colocarmos plenamente a nossa vida nas mãos de Deus, nós não vamos experimentar de milagres. Porque, olha, eu vou dizer, infelizmente ou felizmente, não sei qual seria a palavra certa colocar aqui agora, felizmente porque a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele não trabalha com erro. Com Deus não tem erro, tá? Mas infelizmente para nós, porque o nosso coração é ansioso, Deus só trabalha no segundo tempo. É sempre no finalzinho, nos últimos segundos do segundo tempo para nós, tá? Porque para Ele está no tempo certíssimo. Para Ele está no tempo exato de se mover. Para nós é como se tivesse atrasado. Para nós é como se, tipo, ai Deus, tinha que ser agora. Agora que eu já estou quase morrendo, em tempo de fazer um empréstimo. Em tempo de pegar dinheiro com a agiota. É agora que o Senhor vem. Em tempo de levarem a minha casa. Em tempo de, sabe, o meu filho morrer. Em tempo dessa enfermidade consumir todo o meu corpo, depois de eu já ter sofrido com tanta dor, em tempo de eu me descabelar, é agora que o Senhor age? É infelizmente para mim e para você, mas para Ele é felizmente, porque Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e agora, olhando para situações que às vezes está difícil, uma ou outra, a gente pode olhar e pensar que o reino dos céus está bagunçado, está caótico. Não. Deus está sentado no trono dele, mantendo tudo sob o controle. Tudo está no controle de Deus. Nada saiu desse controle. Entende? Vamos continuar a leitura. Versículo 16. Amanhã, por volta dessa hora, eu enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você ungirá para ser líder do meu povo de Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Este é o homem que eu lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: O Senhor pode me dizer aonde fica a casa do vidente? Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba diante de mim até o lugar de adoração. Ali comeremos juntos pela manhã eu lhe direi o que você quer saber. E depois você poderá seguir a viagem. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. Olha isso. Olha o que está acontecendo agora. Saul saiu para procurar as jumentas. E agora ele encontrou o vidente, né, o profeta Samuel. Samuel já havia sido comunicado que um homem chegaria na porta dele, né, que encontraria com ele. E Deus fala assim: esse homem será o líder de Israel. Ele será ungido o rei. Essa pessoa que o povo tanto quer, ele vai ser o rei de Israel. Você vai ungir ele para mim, Samuel. Então, quando Saul chega, o Senhor diz: Samuel, este é o homem que eu te falei. Unge ele para mim. Então, na hora que ele pergunta assim, nós estamos no capítulo 9, eu acabei de ler o versículo 20. Assim que ele chega, que ele vai falar assim: nossa, eu preciso saber quem é o vidente. Ele fala assim: eu sou o vidente. Suba comigo no lugar de adoração, coma comigo e fique até amanhã, que amanhã eu vou te dar as respostas que você precisa saber. Eu creio que Saul deve ter falado: olha, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. E ele dá a resposta: olha, mas deixa eu te falar uma coisa. Você veio até mim por um motivo, mas deixa eu tranquilizar o seu coração. O motivo pelo qual você veio
já está resolvido. As jumentas do seu pai já foi encontrada, mas o motivo pelo qual você vai ficar vai ser outro, porque as famílias de Israel estão centradas em você. Aí Saul viu que tinha alguma coisa séria na vida dele. E a gente entra no versículo 21. Saul respondeu: mas sou apenas da tribo de Benjamim, as menores da tribo de Israel, e minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Porque o Senhor fala comigo dessa maneira? Então Samuel levou Saul e seu servo para uma sala de jantar e lhe deu o lugar de honra entre os 3 convidados, cerca de 30 pessoas. Em seguida, Samuel pediu ao cozinheiro: traga o pedaço de carne separado para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e colocou diante de Saul. Coma, disse Samuel, reservei esse pedaço para você, desde que decidi convidar estes homens para a refeição. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da casa e preparou uma cama para ele. E ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Levante-se, disse ele. É hora de seguir viagem. Saul se aprontou e ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviaste o seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse: fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. Vamos lá. Aqui do 21 até o final, nós vemos contexto típico de cada pessoa que é chamada por Deus. Saul está falando assim: está dizendo que todo Israel está sobre as minhas costas, mas da minha casa eu sou o menor. Eu sou o mais improvável para ser escolhido. Por que Deus está fazendo isso comigo? E ele está falando assim: olha, Samuel diz para Saul: Saul, senta aqui, porque você vai comer no lugar de honra, você vai comer o pedaço de carne separado para o convidado de honra, porque hoje é uma noite especial. Eles estão ali num lugar de adoração, tinha 30 convidados, e Saul está sendo honrado de primeira mão, porque ele era o escolhido ali de Deus. Embora ele foi escolhido pelo povo, porque o povo pede um rei, ele é escolhido por Deus, porque Deus vai levantar agora ele, da família dele, é o Senhor que está levantando. E nós vamos ver que agora, Samuel, quando chega diante das pessoas, ele vai lançar sorte sobre as famílias, e a sorte vai cair também sobre Saul. Então vai ter 3 pontos que vai ser usado para a escolha de um rei. Mas Saul está sendo escolhido. Em qual cenário, gente? Dentro de um cenário ordinário. Ele estava fazendo algo a mais? Ele estava pagando um preço de oração para a vida dele? Ele estava em um cenário se santificando, buscando, clamando a Deus por algo extraordinário? Não. Ele estava vivendo o dia a dia dele normal, estava procurando as jumentas do pai dele, sendo obediente ao comando do pai dele. O pai dele tinha dito: pegue um servo meu e vá procurar as jumentas perdidas. Aí eu paro para poder pensar. Supondo que Saul não fosse um filho obediente, daqueles que os pais dão comandos e os filhos não obedecem, será que ele estaria vivendo o extraordinário de Deus na vida dele? Primeira coisa e a lição que nós aprendemos aqui é a submissão às autoridades. Nós precisamos ser submissos às autoridades que Deus estabelece na nossa vida, para viver o extraordinário de Deus. Porque o primeiro ponto foi que ele foi obediente ao seu pai. Quantos filhos talvez não iria buscar as jumentas? Que tem eu com suas jumentas, pai? Eu não tenho obrigação nenhuma. Gente, se tá indo servo buscar as jumentas com Saul,
Por que não foram só os servos? Os pais dele tinham servo. Por que não tá indo só os servos? E por que Saul tem que fazer esse serviço? Entende? Saul é um filho obediente que tá indo amando do seu pai. A gente aprende que precisamos ser obedientes a alguns comandos. Reconheça as autoridades de Deus na sua vida. É lógico que você não vai sair fazendo tudo que qualquer pessoa te mandar. Mas reconheça as autoridades que Deus levanta na sua vida no dia a dia. Sabe? As placas de trânsito, elas são autoridades de Deus na sua vida. A aeromoça no avião, ela é autoridade de Deus na sua vida. Sua liderança pastoral, seus pais, você que é casado, seu marido é autoridade na sua vida. Então nós precisamos nos submeter às autoridades, né? Pessoas que dão norte, nos guia, nos conduz e cuida também. Porque não é só olhar para essa pessoa e falar assim, essa pessoa que vai mandar em mim. Não, não é só isso. Porque o pai é aquele que provê dentro de casa. O pai é o que traz suprimento. As placas de trânsito são aquelas que guardam e elas trazem a segurança. Então, há uma proteção por trás de uma autoridade. Não sei se é assim, mas o pastor, né, o líder espiritual, ele tem o papel de cuidar, de abraçar. Não é o papel só de dar ordens. Né? O líder da sua célula, ele tem o papel de cuidar, de abraçar, de trazer para perto, de amar. Nós nos submetemos, mas nós também amamos. Para mim é muito fácil olhar para um casamento e ver me submetendo ao meu marido, uma vez que eu me sinto assim, abraçada, cuidada nesse lugar de, olha, o meu marido é aquele que me cuida. O marido é aquele que, vem cá, porque eu sou sua autoridade, eu sou aquele que te protejo. Sou aquele que não vou deixar nada te afligir. Na minha frente não te ofende, na minha frente ninguém te maltrata, na minha frente não. Mas também me submeto. A direção é essa, a visão é essa, vamos fazer dessa forma, porque esse é o papel da autoridade. A autoridade, ela não só te dá ordem, como ela também te protege, ela te conduz. Então, a primeira coisa que nós extraímos aqui é a submissão à autoridade. Saul foi submisso. E ele está indo cumprir um papel que seu pai pediu, buscando as suas jumentas. Ele tinha um problema, né? As jumentas tinham sido perdidas. E quando ele chega de frente para Samuel, Samuel fala com ele assim: você é um homem que Deus escolheu para ser rei em Israel. Gente, nunca houve um rei em Israel. Nunca tinha tido um rei em Israel. Saul sai para buscar jumenta e ele se depara com uma frase de: você vai ser o rei de Israel. Como assim? Nunca teve rei e agora você vai falar que eu vou governar sobre toda Israel? Mais de 3 bilhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Tinha muito mais que isso agora, né? 3 bilhões tinha na época que o povo saiu do Egito. Mas tinha muito mais agora. Olha o que está acontecendo com ele. Ele está pegando agora uma liderança. Dá medo disso. Ele não era velho, ele tinha uma idade aí de uns 20 anos. E ele vai falar assim, o quê? Você sabe de qual tribo que eu sou? Eu sou da tribo de Benjamim. Quando vai se levantar alguém, não se levanta da tribo de Benjamim. Da minha família, da minha casa, eu sou o menorzinho. O meu pai tem outros. E talvez até por isso que o pai dele mandou ele buscar as jumentas. Porque talvez ele não tinha tanto serventia na casa dele. Ele vai falar assim, olha, eu sou apenas da tribo de Benjamim, menor da tribo. Da minha família, ela é a mais insignificante de todas as tribos. Por que o Senhor está falando comigo dessa maneira? Eu não tenho nada para poder te oferecer. Quando a gente vai chegar na sorte, nós vamos ver os detalhes dele falando do tanto que ele é menor. Por que você está me escolhendo? Levanta outro. E isso é clássico, foi assim com Gideão, vai ser assim com Davi. Sabe, várias pessoas que Jeremias vai olhar e vai falar isso, olha Deus, eu não sou capaz.
E nós temos esse hábito de olhar para as nossas vidas e achar que não somos capazes. Mas aí é que eu falo, o tema dessa live hoje é Deus está nos detalhes. Alguém que estava vivendo uma vida ordinária, indo buscar as jumentas perdidas, estava com um problema nas mãos e volta vivendo o chamado de Deus na vida dele. Talvez hoje está com um problema na mão, mas Deus está pronto para poder te entregar o seu chamado, o seu propósito de vida, o seu desígnio, e esperando você só abrir sua boca e falar assim: Deus, eu quero viver o meu desígnio. Deus, eu quero viver o meu propósito de vida. Eu estou pronto, só esperando você falar assim: Deus, eu estou pronto. Eu coloquei isso aqui. Saul, ele era bonito, ele era alto, de boa aparência, né? Mas ele era inseguro, porque ele tá falando isso. Embora as pessoas estavam dizendo que ele era bonito, né? Aparente, bem aparente. Ele tá inseguro. E tem pessoas que são assim também, né? Pessoas que vão... Você fala com as pessoas, nossa, eu te acho tão capaz, eu te acho criativa, isso e aquilo outro. E a pessoa fala assim, Raira, eu não me vejo assim. Eu não consigo me ver dessa forma, né? A pessoa tem essa trava. Quantas pessoas se acham pequenas demais para Deus? Mas aquele que te chamou, ele vai te capacitar para tal. Deus não tem problema com a sua insegurança. Mas ele quer um coração disponível para operar o propósito que ele tem e já designou para sua vida. Amém. Tudo que Deus quer é um coração disponível. Escreva isso no seu caderno, na sua Bíblia. Deus espera de mim um coração disponível. Um coração rendido e entregue para poder fazer. Eu não sei, assim... Nós já vamos terminar essa live. Eu não sei se algum de vocês conseguiram fazer, né, o jantar de Pessah, mas aqui em casa eu fiz e foi tão sobrenatural, gente. Tão sobrenatural. A Cacau ouviu a voz de Deus assim, dizendo para ela que Deus estava aprovando o nosso ato, porque a gente tentou fazer da melhor forma. Nós compramos as velas, compramos os pratos, tinha outras coisas que nós queríamos comprar, mas era muito caro e não teve como comprar. A gente queria comprar carne de cordeiro, mas a carne de cordeiro era tão cara, a gente não conseguiu comprar. Mas tudo que estava no nosso alcance de fazer para o jantar de Pessah, nós fizemos. E cada ponto, tópico, com cuidado e um coração muito voltado nós fizemos. E Deus falou que o que agradava a Ele era o desejo do nosso coração em cumprir uma ordenança que Ele pediu, que a gente não tem mais obrigação de cumprir. Nós não tínhamos obrigação de fazer. Mas fizemos porque sabemos que isso agrada a Ele. Então, quando a gente se inclina para o Senhor, mostrando para Ele, Deus, eu quero só te agradar, quero só te agradar. Eu entrego meu coração disponível para o Senhor. Ele vai pegar do seu dia a dia, da sua rotina, e Ele vai fazer isso algo sobrenatural. Ele vai trazer isso para algo extraordinário. Deus pega o seu ordinário e faz ele virar extraordinário dentro de uma rotina comum, normal. Então não menospreze os seus problemas. Não menospreze aquilo que você está vivendo. Ele espera de você um coração rendido, quebrantado, disposto em agradar. Amém? É isso, tá? Escreve isso. O Senhor espera de mim um coração disponível. Disponível, é o que Ele espera. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como Senhor, como Salvador da vida e queria aceitá-lo nessa manhã? Você quer fazer uma oração entregando sua vida para Jesus? Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você um dia aceitou o Senhor Jesus e se desviou, mas hoje você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar por você.
Glória a Jesus. É isso. Não ache, tá? Que sua vida tá perdida, não ache que tá sem saída. Deus quer usar das suas jumentas perdidas para fazer algo diferente, tá? Ele usou das jumentas perdidas aqui, do pai de Saul, para falar assim: Saul, eu vou te fazer rei sobre Israel. Então, às vezes, esse problema que você está passando hoje, ele vai manifestar com poder e graça. Senhor, eu te aceito como suficiente, Senhor. Amém, Joyce. Glória a Jesus pela sua vida. Eu vou orar por você. Você vai repetir uma oração comigo, tá? Você vai repetir assim, Joyce, na sua casa. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Eu me rendo a ti e te entrego o meu coração. É isso. Aos demais, coloque a mão no coração, feche os seus olhos, repita a oração comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em nosso coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã. Sei que ela foi poderosa, eu sei que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz e ela trará transformação para o nosso coração. Deus nos coloque, nos posiciona no lugar que é nosso, Pai. Que o Senhor já reservou para nós nesta manhã, sabe, um lugar próximo de Ti, ajustado ao Teu relógio, ao Teu calendário, à Tua agenda, Pai. Nos livra de nós mesmos, dos nossos egos, Pai, das nossas vontades, sabe, nos livra, Pai, das nossas inseguranças. Faça do nosso ordinário extraordinário, daquilo que nós chamamos de problema, Pai. Manifesta a Tua vontade através deles. O Senhor pegou das jumentas perdidas do pai de Saul e o Senhor fez dessa situação, Pai, o extraordinário e manifestou ali o chamado de Saul para rei sobre Israel. Ainda ele se sentindo inseguro, medroso, o Senhor falou assim: olha, Saul, é você que eu estou chamando. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nos sentimos assim, Pai, inseguros, com medo, sem saber para onde ir, mas o Senhor capacita aqueles que o Senhor escolhe. Então vem com a tua porção nesta manhã, capacita os teus filhos, dê força, dê sabedoria, dê ânimo. Tem pessoas aqui, Pai, que já não tem mais força, tem pessoas aqui que estão se sentindo fraco, desanimado, já não sabe mais para onde ir, que nesta manhã eles possam se sentir guiados pelo Senhor. Ainda, Pai amado, que nós não estamos vendo o que está acontecendo, nós confiamos no próximo capítulo, porque nós conhecemos o autor da nossa história, Pai. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Eu oro, Pai amado, pela vida da Joyce, que nessa manhã entregou a vida para o Senhor. Pai, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida. E quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, que ela também seja, meu Deus, uma daquelas que vai subir para a glória. Em nome de Jesus. Oro por aqueles também que depois, posteriormente, assistindo essa live, vão reconciliar, vão voltar para o Senhor. Que cada um dos nomes seja escrito no livro da vida, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Oro, meu Deus, pelo filho da Maíra, pelo Tiago. Oro também pela Nicole, Pai, uma pessoa que pediu oração aqui. E por outras pessoas que eu não lembro o nome, mas que pediram oração aqui nesta live, Pai. Que o Senhor vai de encontro a cada pessoa, a cada demanda e manifeste a tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Com autoridade, com poder. Desde já nós te agradecemos, Pai. É isso, Deus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, que seja mais um dia regado pela graça e pela bondade dele, viu? Que vocês possam mesmo estar radiantes. Lembrem de Salmo 34. Salmo 34. Que Salmo 34 possa nortear a sua semana. Salmos 34, 5. Que seja um salmo para guiar a sua semana. Os que olham para ele ficam radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Amém? Que esse seja um versículo para vocês conduzirem a semana de vocês. Se vocês permanecerem olhando para Cristo, olha, o olhar de vocês serão radiantes. E no rosto não terá sombra de decepção, tá?
Um beijo, fiquem firmes com Jesus. Um beijo, um queijo e até quarta-feira, se Deus quiser, tá?